Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Mari Trevisan, crocheteira e artesã, e eu vim trazendo a nossa linha de hoje em nosso casalzinho de caracóis, super fácil de confeccionar, nível aí bem iniciante, vai tirar de letra essa receitinha, extremamente fácil de fazer, rápida. Eu espero que vocês gostem da aula. E já pedindo aí, antes do vídeo começar, deixa o like aí pra mim, que é super importante pro nosso canal, teu like. E diz pra mim aqui nos comentários o que você gostaria que eu crochetasse aqui no canal Feito à Mão, que é assim que possível, atendo todos os pedidos de vocês, tá? E pra quem ainda não me segue lá no meu Instagram, aqui na descrição desse vídeo tem um link de acesso ao meu Instagram, pra quem quiser compartilhar aí seus trabalhos comigo lá, eu vou ter o maior prazer em repostar nos stories o trabalho de vocês. E o nosso grupo do Facebook aí, Feito à Mão por Mari Trevisan, lá no Facebook. Faça parte aí da nossa família do Feito à Mão, tá? Então, vamos para nossa aulinha de hoje. Super beijinhos, bora crochetar! Então, a gente vai iniciar fazendo o anel mágico. Vou iniciar pela cabecinha e corpinho, que é junto na mesma peça, tá? E dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou encerrar o meu anel. E agora, na minha segunda volta, eu vou trabalhar 6 aumentos. Vou trabalhar um aumento. E assim, agora eu vou seguir por todos os meus 6 pontos aqui, fazendo 6 aumentos. No final dessa volta aqui, eu terei 12 pontos no meu trabalho. A partir daqui da minha terceira volta, eu já vou trabalhar com um fiozinho de marcador aqui de outra cor, pra mim definir início e fim de carreira. Quem preferir, pode trabalhar com um marcador de pontos também, tá? Agora, aqui na minha terceira volta, eu vou fazer um ponto, opa, e um aumento por toda a minha volta, e vou encerrar a minha terceira volta aqui com 18 pontos no meu trabalho. Na nossa quarta volta, então, nós vamos trabalhar 2 pontos, 1, 2 pontos e um aumento por toda a volta. Opa! No final desta volta aqui, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Na minha quinta volta, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final, e no final desta volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Agora, com 30 pontos no meu trabalho, eu vou fazer algumas voltas de ponto sobre ponto. Então, agora eu vou trabalhar da volta 6, que é a volta que segue, até a volta de número 12, então, em um total de 7 voltas de ponto sobre ponto. Então, vamos seguir por 7 voltinhas, trabalhando um ponto para cada ponto da nossa carreira de base. Agora, nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, antes de eu dar seguimento, eu já vou colocar os meus olhinhos de trava, então, tá? Pra mim colocar os meus olhinhos, eu vou contar aqui, ó, da carreira que a gente iniciou no anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a 8ª e a 9ª carreira é onde eu vou colocar os meus olhinhos, tá? E eu vou contar de carreira de distância entre um e outro, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas de distância entre um olhinho e outro. Daí eu vou pegar o meu olhinho, este olhinho que eu tô usando aqui é um olhinho número 7 preto, tá? E eu vou colocar o meu olhinho aqui. Eu já abri aqui o espaço pro meu olhinho com uma agulha um pouquinho mais grossa. Eu venho e já dou uma largadinha no meu ponto aqui, pra mim facilitar na hora de colocar o olhinho. Depois que eu coloquei o meu olhinho, eu vou botar a minha travinha. E vou dar aqui os 3 estralos da minha travinha pra ele ficar bem pressionadinho, né? Quando a travinha, assim, ela tá meia durinha, é só dar uma aquecida nela que ela... Pronto. Já dei aqui os meus 3 estralinhos.
E daí, esta pontinha aqui, pra ela não ficar assim alta e atrapalhando na hora que a gente coloca o enchimento, que dela ficar mexendo o olhinho de um lado pro outro, eu vou queimar essa pontinha aqui. Vou dar mais um estralo aqui na minha trava, tem mais um estralinho pra dar. Pronto, agora sim. E daí eu vou vir aqui e vou fazer assim. Eu vou queimar essa pontinha aqui, vou deixar ela derreter bem. Depois eu vou achatar ela assim, ó, com a bundinha do meu isqueiro mesmo. Pra ela ficar bem rente aqui a nossa travinha, pra ela na hora que a gente colocar o enchimento, esse olho não fica mexendo de um lado pro outro, tá? E daí também fica bem resistente aqui, não tem nem risco desse olho sair jamais, tá? Então, tá colocado aqui o meu olhinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no outro olhinho. E agora aqui, então, com os meus olhinhos devidamente colocados e travados, vamos seguir aqui no nosso trabalho. E agora eu vou pra volta de número 13, então, depois que eu fiz as sequências das minhas 7 voltinhas, né? E na volta de número 13, deixa eu ajustar aqui meu fio que tá torto. Eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Essa aqui vai ser a minha sequência até o final. E no final dessa volta aqui eu vou ficar com 24 pontos. Na volta 14, a gente vai trabalhar 2 pontos. 1, 2 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final. E no final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 18 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 15, eu já iniciei a minha volta aqui e trabalhei 7 pontos baixos. Depois que eu fiz 7 pontos, eu vou fazer uma diminuição. E eu vou repetir essa mesma sequência aqui de 7 pontos e uma diminuição mais uma vez. E vou encerrar aqui essa volta com 16 pontos no meu trabalho, tá? Então, vamos repetir a nossa última sequência aqui de 7 pontos e uma diminuição. Agora, com 16 pontos aqui no meu trabalho, eu vou trabalhar da volta de número 16, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 25, em um total de 10 voltas de 16 pontos, tá? Então, vamos subir aqui 10 voltinhas de ponto sobre ponto. E depois que eu fiz aqui as minhas 10 voltinhas, então, agora nessa altura que eu tô aqui, eu vou botar a minha fibra, tá? Então, eu vou botar o meu enchimento só na cabeça do nosso caracol, tá? No corpinho dele não vai ter enchimento. Então, a cabeça dele, com a ajuda de uma pinça, eu vou encher bem a cabecinha dele, tá? Aqui eu tenho o outro, ó. Daqui da cabecinha dele pra baixo, a gente não tem enchimento. Eu enchi bem a cabecinha, mas aqui é vazio pra depois a gente dar o formatinho dele, tá? Então, vamos botar enchimento bem na cabecinha, vamos preencher bem toda a cabecinha dele. Depois que eu tô com a minha cabeça devidamente cheia, eu vou dar sequência aqui no meu trabalho, na volta de número 26, trabalhando 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui dos 3 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 16 pontos no meu trabalho. Na volta 27, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Desculpe o barulho da avenida, pessoal. Hoje a avenida tá bem agitadinha. E no final dessa volta aqui de 4 pontos e um aumento por toda a volta, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Agora, da volta de número 28 até a volta de número 35, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, no total, nós vamos fazer 8 voltas de 24 pontos. Depois que eu finalizo, então, as minhas 8 voltas aqui, agora na volta de número 36, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final. E no final dessa volta aqui, eu terei 20 pontos no meu trabalho. Na volta 37, eu vou fazer 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Essa aqui vai ser a minha sequência até o final. E no final desta volta aqui, eu vou ter 16 pontos no meu trabalho.
A volta 38 vai ser a sequência de 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final desta volta aqui eu vou ter 12 pontos no meu trabalho. Na volta 39, a nossa sequência será de 1 ponto e uma diminuição por toda a volta. No final dessa volta, a gente vai ficar com 8 pontos no nosso trabalho. A volta 40 e 41, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto. Então, aqui faremos 2 voltas de 8 pontos no nosso trabalho. Depois das minhas 2 voltinhas, a minha volta de número 42, eu vou fazer 2 pontos, 2 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui 2 vezes, né, até o final, e vou terminar agora aqui com 6 pontinhos no nosso trabalho. A volta 43, eu vou trabalhar os meus 6 pontinhos, tá? Então, essa volta vai ser de ponto sobre ponto. Agora, aqui na minha última voltinha, na volta 44, eu vou fazer 3 diminuições e vou encerrar a minha voltinha aqui com 3 pontinhos. Vamos ver aqui, faço 1, 2 e a última aqui. E 3 diminuições. Vou cortar aqui o meu fio. Tirar meu fio de marcação aqui também. Vou voltar aqui meu último pontinho. A gente faz assim pra dar esse biquinho aqui no rabinho. Agora, com uma agulha de tapeceira, eu vou esconder esse fiozinho lá pra dentro e dar um acabamentinho nele, tá? E a nossa peça ficou assim. Agora, a gente vai trabalhar o casquinho dela. Então, eu vou iniciar o meu casquinho aqui. Eu pus 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, eu vou encerrar o meu anel mágico. E vou vir aqui na minha segunda volta fazendo 6 aumentos, tá? Então, para cada um dos 6 pontos que eu tenho aqui, eu faço um aumento até o final. E no final dessa volta, eu fico com 12 pontos no meu trabalho. Então, aqui, ó. Cheguei aqui no final da minha volta e eu fiz os meus 2 aumentos. E agora, no meu último ponto aqui do meu último aumento, eu puxo a minha laçada, mas na hora de fechar, eu vou fechar ele já com a cor rosa, porque eu vou intercalar as cores aqui. Eu vou trabalhar com 2 cores, tá? Então, eu vim aqui, já fechei meu último pontinho com a cor rosa. Esse fiozinho branco eu vou deixar aqui atrás, em espera. Vou vir aqui no primeiro ponto da próxima volta. Vou fazer meu primeiro ponto baixo. Vou apertar essas 2 pontinhas aqui. E eu vou fazer nessa volta aqui um ponto e um aumento. Venho no próximo, um ponto e um aumento. Porque essa aqui vai ser a minha sequência aqui na segunda volta. Um ponto e um aumento até o final. E no final aqui da segunda volta eu vou ficar com 18 pontos. Eu vou dar um nozinho aqui, ó, nesses 2 fiozinhos aqui. Que eu iniciei com o fio rosa, né? Eu vou deixar ele preso aqui, dando um nozinho. Mas não vou cortar meu fio branco, tá? Porque eu vou trabalhar com os fios em espera. Não precisa fazer fio conduzido. Nós vamos trabalhar com o fio em espera, que vai ficar melhor o nosso resultado, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui um ponto e um aumento até o final. E eu cheguei aqui no final, ó, para fazer minha última sequência de um ponto e um aumento. Daí, eu faço o primeiro ponto do aumento, faço o segundo ponto, e quando eu for fechar agora o segundo ponto, eu vou fechar ele com o fio que eu deixei branco aqui atrás em espera, ó. E agora, eu vou vir aqui com o fio branco por trás do fio rosa, assim. Meu fio rosa fica pra frente e meu fio branco fica pra trás. E vou fechar o meu ponto aqui com a cor branca. Vou ajustar esse meu fiozinho rosa aqui para esse meu último ponto não ficar muito largo. E agora, na próxima sequência, eu vou trabalhar 2 pontos e um aumento por toda a volta. E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. E o meu fio rosa fica aqui atrás, em espera. Cheguei aqui no final para fazer a minha última sequência, então, de 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento. E quando eu for fazer agora o último ponto do meu aumento aqui, eu vou trocar para a cor rosa. Então, eu vou vir aqui, agora eu vou pegar o meu fio rosa, de novo por trás do meu fio branco, e vou fechar na cor rosa. O branquinho aqui eu vou dar um ajuste para esse último ponto não ficar largo. E agora, na próxima sequência, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2,
3 pontos e um aumento. Essa aqui vai ser a minha sequência até o final. No final dessa volta, eu vou ter 30 pontos no meu trabalho. Cheguei aqui na minha última sequência, então eu fiz 3 pontos e agora eu faço o aumento, eu faço o primeiro ponto. No segundo ponto do aumento, por trás, eu vou puxar aqui o fio branco, sempre por trás do fio que vai ficar em espera. Vou fechar na cor branca, vou ajustar o meu último pontinho aqui no fio rosa. E a próxima volta aqui vai ser de 4 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento até o final. E no final desta volta aqui, eu vou ter 36 pontos no meu trabalho. Chegando aqui no último pontinho, eu vou pegar o meu fio rosa, sempre por trás do fio que eu trabalhei anteriormente, vou fechar meu último ponto aqui, ajusto aqui o meu último pontinho para ele ficar direitinho, e na próxima volta aqui eu vou fazer 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Essa aqui será a minha sequência até o final, e no final dessa volta aqui eu vou ter 42 pontos no meu trabalho. Cheguei aqui no final, então, e o meu último pontinho, novamente, eu vou fazer a troca de cor, pegando aqui por trás do fio que eu estava trabalhando antes, fechando o meu último ponto, já com a cor nova, ajusto o último ponto ali. E vou trabalhar minha última sequência de aumentos aqui, trabalhando 6 pontos, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência aqui até o final e no final desta volta aqui eu terei 48 pontos no meu trabalho. Quando eu chego aqui no final, então, na hora de fechar meu último ponto, eu deixo meu fio branco aqui atrás em espera. Por trás do meu fio branco eu fecho com o fio rosa, ajusto meu último ponto com o fio branco aqui. Vou deixar ele em espera. E agora eu vou trabalhar voltas de ponto sobre ponto, tá? E cada vez que eu chego aqui no final, eu faço essa mesma troca de cor que a gente fez até agora, tá? E eu vou trabalhar aqui, então, da volta 9 até a volta de número 13, em um total de 5 voltas agora de ponto sobre ponto, sempre trocando de cor no final de cada volta, tá? Então, vamos subir agora 5 voltinhas de 48 pontos. Cheguei ao final das minhas 5 voltas, então, tô aqui no meu último pontinho e eu vou trocar para a cor branca, tá? Então, vou fazer aquele mesmo esquema de passar o fiozinho aqui por trás da cor rosa. Vou fechar aqui com a minha cor branca. Vou ajustar o meu último ponto. E agora, eu vou trabalhar aqui, na volta de número 14, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e uma diminuição até o final. No final desta volta aqui, a gente vai ficar com 42 pontos no nosso trabalho. Chego aqui no final, então, para fazer a minha última diminuição, e eu vou entrar aqui no meu último ponto, nos meus 2 últimos pontos, para fazer a minha diminuição. Puxo o fio branco, deixo ele aqui atrás em espera, venho com o rosa aqui por trás do fio branco e fecho a minha diminuição na cor nova. Agora, na próxima sequência aqui da volta de número 15, eu vou fazer 5 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Na volta 16, eu fiz a minha troca de cor aqui no final e já iniciei a minha volta aqui trabalhando 4 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição e vou fazer essa sequência aqui até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Volta de número 17, a minha sequência aqui é de 3 pontos e uma diminuição até o final. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Agora, nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, eu vou parar para colocar o enchimento, tá? E para mim colocar aqui dentro do meu casquinho também, eu vou fazer um contrapeso para dar estabilidade pro meu caracol. Então, aqui eu peguei um pouquinho dessas pedrazinhas de jardim, essas pedras coloridinhas de jardim, de aquário, e enrolei num pedacinho de tule. Mas pode ser num pedacinho de plásticozinho também, para vocês fazerem esse saquinho aqui. E um pouquinho de umas pedrazinhas para dar um pezinho, pra gente contrabalancear aqui o nosso caracol. E eu vou colocar agora, então, um pouco de enchimento lá no fundo. E esta parte aqui do pezinho, eu vou colocar ela
do lado contrário aonde a gente tem essa emenda aqui que a gente tá no final da carreira. Então, é desse lado de cá que eu vou colocar o meu peso, tá? Vou botar ele aqui, vou terminar de encher depois a minha peça, né? Mas o peso tem que ficar no lado contrário ao lado onde a gente tem a nossa emendinha, tá? Então, depois eu vou colocar mais enchimento aqui. Vou deixar só um pouco. Vou fazer mais umas carreirinhas aqui. E agora eu vou seguir aqui no meu trabalho, então, na volta número 18, fazendo 2 pontos e uma diminuição nessa volta aqui até o final. E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no meu último ponto, vou desmanchar ele aqui para voltar nas duas laçadinhas e fechar na cor branca. Para minha troca de cor, tá? Então, vou fazer a minha troca de cor aqui e vou seguir no meu trabalho. E daí aqui, ó, pessoal, deixa eu explicar para vocês aqui, porque eu tava gravando e o meu celular parou de gravar e eu não tinha visto. E continuei fazendo aqui bem faceira e tava com a câmera desligada. Desculpa, pessoal, mas eu vou explicar para vocês como que eu terminei o meu casco aqui. A gente parou na volta de 2 pontos e uma diminuição, foi a volta de número 18. Na volta de número 19, eu fiz 1 ponto e uma diminuição por toda a volta e fiquei com 12 pontos, aquele tradicional do amigurumi. Depois eu fiz 6 diminuições e encerrei no falso anel mágico, completei de enchimento, e daí eu fiz a costura já do caracol aqui, ó. E daí depois que eu vi que não estava gravando, então me perdoe. Então vocês vão terminar aqui a base do casquinho normal do anel mágico, tá? E depois vocês vão fazer a costurinha que eu vou ensinar agora neste caracol aqui. E daí este daqui tá fazendo essa colagem, que desta parte aqui eu não fiz costura, eu fiz uma colagem, tá? Quem tiver aí uma cola de boa qualidade, que garante que na lavagem não vai sair, como eu já expliquei em outros vídeos, né? Pode trabalhar algumas partes com colagem, não tem problema. Se não, costura, tá? Se não se garante na cola aí, costura que é melhor, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, nesse caracol que não tá costurado aqui embaixo ainda, ó, como que vocês vão fazer a costurinha, tá? E aqui nesse caracol desse lado aqui, eu também fiz a colagem, ó, que tá secando. E agora eu vou fazer a costura aqui na parte de baixo com vocês, igual vocês vão fazer daí na peça de vocês. Então, aqui, ó, pessoal, eu botei na minha agulha aqui um fiozinho, tá? Dei um nozinho aqui. E agora eu vou costurar esta parte aqui. Se vocês quiserem, pode deixar um fio comprido no anel mágico e seguir a costura com esse fio, tá? Aqui eu já tinha cortado o fio. E agora eu vou ajustar aqui pra mim começar a minha costura. Então, eu vou entrar aqui em qualquer ponto aqui do meu casco e vou passar aqui por todo o meu corpinho também, atravessando a minha peça aqui. Aqui, se vocês tiverem uma agulhinha um pouquinho mais longa, vai facilitar bastante essa costura aqui, tá? Vou trancar esse meu nozinho aqui dentro. Agora eu vou voltar sempre no mesmo ponto que eu entrei, tá? Aqui eu sempre volto no mesmo ponto que eu entrei, só que quando eu, aqui dentro, entre o espaço que eu tenho aqui dessa minha peça aqui, do corpinho, eu não vou entrar no mesmo ponto lá dentro. Eu volto aqui no mesmo ponto para não marcar, mas aqui dentro eu já entro em algum outro lugar e atravesso novamente aqui o meu casco e saio de novo aqui em qualquer ponto, ó. Que nós vamos prender agora o casquinho aqui, tá? Agora aqui eu entro de novo no mesmo lugar, mas aqui dentro eu saio em outro, ó. E saio aqui do outro lado. Agora eu entro aqui no mesmo ponto, mas lá dentro, como eu falei, eu vou em outro ponto e saio. E assim eu vou costurando aqui, para não marcar a minha costura. E para prender essa parte inferior aqui, tá? Essa parte aqui eu recomendo que vocês colhem para ela ficar bem... Colhem não, desculpe, costurem para ela ficar bem resistente. Mas a parte do pescoço ali, vocês podem, como eu falei, se vocês têm uma cola aí que vocês se garantem na colagem, podem colar sem problema nenhum. Tá? Volto aqui. E daí pra colar ali, se vocês... Pra costurar aqui, se vocês forem costurar, vocês ficam costurando assim, como se vocês estivessem costurando aqui embaixo do mesmo jeito, tá?
Sempre volto no mesmo ponto, mas quando eu pego aqui dentro, eu já pego outro ponto. E assim eu vou. Não puxem o fio muito para não deformar a nossa fibra, tá? Vou seguir minha costurinha aqui, ó, já tá bem firme aqui. Vou seguir mais um pouquinho da minha costurinha, depois vou dar um nozinho no meu fio aqui, perder ele dentro da minha fibra aqui e encerrar minha costurinha aí, que é bem tranquilo, tá? E pra terminar o caracol aí, então, vocês não vão ter nenhuma dificuldade, não tem nenhum grande segredo, tá? Vou finalizar aqui, então, seguir com a minha costurinha e já retorno com vocês. E na mesma cor que eu fiz o corpinho, então, eu vou fazer as anteninhas. Eu vou começar aqui deixando um pedacinho de fio um pouquinho maior no meu anel mágico. E vou fazer aqui o meu tradicional anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora eu vou encerrar o meu anel mágico aqui, bem encerradinho. E agora eu vou entrar aqui no meu primeiro ponto e vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui meu primeiro pontinho. Quando eu entrar aqui no meu primeiro pontinho, eu vou encerrar com um ponto baixíssimo. Mas para mim fazer isso, eu vou usar aqui os dois fios que eu tenho. O fio do meu anel mágico e o fio que eu tô crochetando, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou puxar o baixíssimo pelos dois fiozinhos que eu tenho. O que eu encerrei o meu anel mágico e o que eu estou trabalhando. E vou puxar num ponto baixíssimo. Ainda com os dois fiozinhos aqui, agora eu vou subir três correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas e mais uma quarta correntinha. Agora eu vou cortar o fio aqui, do mesmo tamanho do meu anel, do fio que eu tenho do meu anel mágico aqui, e vou puxar, encerrando assim, tá? Vou ajustar aqui. E eu vou fazer, obviamente, né, 2 anteninhas. E daí eu vou colocar minhas anteninhas assim, ó. Eu vou contar aqui, ó, do meu anel mágico. Vou contar o anel mágico 1, 2, 3, 4, entre a quarta e a quinta carreirinhas depois do meu anel mágico, bem na direção dos olhinhos aqui, ó, bem no meio dos olhinhos é onde eu vou colocar minhas anteninhas, tá? Então, eu vou pegar a primeira anteninha aqui e vou fazer o seguinte, ó. Um dos fiozinhos da minha anteninha, um deles, qualquer um deles, eu vou botar numa agulha de tapeceiro, nessa minha tortinha aqui. Essa coitada dessa minha agulha aqui. Chega a ser torta de tão velha. Ó. E daí eu vou vir aqui onde eu marquei. Ó, no ponto que eu marquei. E vou pegar este fio aqui e vou trocar aqui pra trás, ó. Um dos fiozinhos só. Agora, o outro fiozinho eu vou vir no pontinho do lado desse daqui. E também vou tocar ele lá pra trás. Assim, saindo no mesmo ponto lá atrás. Ó, assim. E agora, esses dois fiozinhos aqui atrás, eu vou dar um nozinho, duplo ou triplo, como vocês preferirem. Eu vou dar um nozinho triplo aqui pra garantir que esse fio aqui não vai soltar. 2. E 3, bem apertadinhos. Agora, eu vou botar de novo ele na agulha e vou perder os meus fios lá pra dentro. Voltando aqui no mesmo pontinho, eu vou perder este fio aqui pra dentro do meu trabalho. Eu vou perder um pra esse lado e o outro pro outro lado pra desencontrar eles. Agora é só cortar aqui. E aqui. E tá colocadinha aqui a minha anteninha. E eu vou colocar a outra do mesmo jeitinho que eu fiz essa,
Agora eu vou colocar a outra anteninha igualzinho. Com um fiozinho preto, eu vou entrar aqui, fiozinho preto e uma agulha fina de bordar, e vou cair aqui no meinho do meu olhinho, na parte externa, bem no meio do meu olho aqui. Agora eu vou subir aqui uma carreirinha pra cima, vou entrar com a minha agulha e já vou cair uma carreirinha pra baixo aqui, assim. Agora eu vou entrar de novo aqui no mesmo ponto e vou cair em algum ponto aqui embaixo, pra mim subir ali e fazer o meu delineado. E essas passadas que eu vou dando aqui no meu fio já vai firmando ele na minha fibra. Agora eu entro aqui no mesmo lugar e vou cair aqui em cima no cantinho interno do meu olho. E agora eu vou vir aqui no mesmo lugar e novamente eu vou cair com esse fio aqui pra frente em qualquer ponto. E eu volto aqui no mesmo ponto que eu entrei e eu vou cair aqui em cima pra fazer a sobrancelhinha dela. Essa aqui eu vou fazer uma sobrancelhinha normalzinha, mas se eu quiser eu posso fazer uma sobrancelhinha de ladinho também, tá? Mas pra distinguir aqui macho e fêmea, eu vou fazer as sobrancelhas um pouquinho diferente, ó. Então, eu vim aqui, vou contar 1, 2, 3, 4 pontinhos, vou entrar e agora eu vou cair aqui desse lado e vou repetir todo o mesmo processo com o fio preto neste olhinho aqui. Depois que eu fiz aqui o outro ladinho igual o primeiro lado, depois que eu fiz a sobrancelha, eu já caí direto aqui com o fio 1, 2, 3, 4 carreirinhas pra baixo do meu olhinho, bem no meio dos meus olhinhos aqui, porque eu vou fazer uma boquinha mais de ladinho. Agora eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 pontinhos pra cima aqui e vou passar meu fio assim, fazendo uma boquinha assim mais de ladinho, pra ficar bem fofinha. Agora este fio aqui eu vou tocar por dentro do meu trabalho aqui e vou perder ele aqui por dentro da minha peça. Pra trancar ele e deixar ele bem firme. Agora é só eu ajustar aqui os meus pontinhos e cortar os meus fios aqui. Arrumar bem ele aqui dentro do meu enchimento para ele não aparecer. E a parte com o fiozinho preto, então, está finalizada. Agora eu vou botar um fiozinho branquinho na minha peça. Com um fiozinho branco fino também na minha agulha, eu vou entrar aqui em qualquer posição para trancar o meu fio. E vou vir aqui embaixo, no meinho dos meus olhinhos também. Assim. E vou cair com ele aqui, aonde eu também fiz o meu delineado. Agora eu vou tocar ele lá pra trás, trancando na minha fibra. Ajustar aqui os meus fiozinhos para eles ficarem direitinho. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, dentro do olhinho, eu vou fazer um detalhezinho aqui com uma tinta acrílica. Eu gosto muito de usar esse rosinha bebê, que eu acho que fica bem natural, mas pode ser um branco também, tá? E daí eu gosto de fazer esse detalhezinho aqui nos olhinhos deles. Eu molho aqui a ponta de uma agulha de tapeceiro, que a ponta é mais redonda, e eu venho aqui na parte de cima, mais pro canto externo do olhinho, e dou um pontinho da minha tinta aqui. Depois eu venho aqui no cantinho embaixo, mais ou menos na mesma posição, e dou 3 pinguinhos
aqui nesse cantinho. Assim. E dá um super charme nela esse detalhezinho. Agora eu vou vir do outro lado e vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. E a única coisa que eu tenho que fazer agora é deixar que essa tinta seque bem sequinha. Depois que ela estiver bem seca, eu venho com uma base de unha e passo no meu olhinho aqui, que não vai ter risco nenhum de sair. Agora, com a ajuda de um pincelzinho ou de um cotonete, eu vou passar um blushzinho aqui para finalizar o bordadinho. Embaixo dos olhos, aqui na bochechinha, eu passo um blushzinho que faz toda a diferença na nossa peça. E tá pronto aqui esse bordadinho, super fácil de fazer e muito fofinho. No dele eu fiz bem mais simples aqui, só com a sobrancelha. E ficou assim o resultado final. Para fazer o lacinho dela e a gravatinha, a receitinha é a mesma, então o lacinho eu vou fazer em rosa e a gravatinha dele eu fiz em azul. Eu vou fazer meu anel mágico aqui, deixando um pedacinho de fio um pouquinho aqui, para depois a gente amarrar. Então, eu vou dar aqui a minha laçada inicial do meu anel mágico. Vou apertar bem aqui o meu nozinho. Aqui, agora eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou dar uma laçada na minha agulha, vou entrar aqui e vou fazer 2 pontos altos na sequência. 1 e 2. 3 correntinhas novamente. 1, 2, 3. Vou fazer um ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, 2 pontos altos, novamente, 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3, fecho com o baixíssimo, corto o meu fio, vou voltar aqui o último. Agora eu vou pegar aqui o fiozinho do meu anel mágico e vou encerrar o meu anel mágico aqui, formando o meu lacinho. Agora eu vou pegar essas 2 pontas que eu tenho aqui, aqui eu encerrei a do meu anel mágico, vou girar 2 vezes para um lado, essa daqui, e 2 vezes pro outro lado, essa daqui. Vou encontrar as duas aqui atrás e vou dar um nozinho bem apertadinho. Vou ajustar bem ele, para ele ficar bem bonitinho. Vou dar mais um nozinho aqui. Prontinho. E daí, aqui eu fiz o lacinho dela em rosinha, pra anteninha dela. E pra ele, eu fiz a gravatinha em azul. No lacinho dela, eu botei 2 pontos altos e na gravatinha dele, eu pus 3 pontos altos. A receita é a mesma, com um ponto alto a mais aqui, apenas em cada lado, tá? E agora aqui, eu tenho 2 opções novamente, fica a critério de vocês. Vocês podem costurar ou vocês podem colar, tá? Eu vou fazer uma colagenzinha aqui do meu lacinho na anteninha dela. Aqui no meio da cabeça das anteninhas, eu acho que eu vou colocar. E a gravatinha dele aqui também, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha costura ou colagem, vocês escolham também o que vocês querem fazer aí e já retorno com vocês. Então, aqui está finalizadinho o nosso casalzinho de caracol, uma fofura, super lindinhos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nela, eu botei aqui uns aviamentinhos no casquinho dela, eles são super facinhos de fazer, então, aí. Aproveitem bem a aulinha, espero que vocês tenham gostado. Super beijos a todos e até o nosso próximo vídeo.